Parece loucura, mas o nosso caso de hoje é semelhante a um jogo de videogame. O que você fazia aos 16 anos? Planejava o seu futuro? Estudava? Já trabalhava? Colton Harris Moore, por outro lado, tornou-se o adolescente mais procurado do mundo, chegando a ser procurado pelo FBI. Enquanto ele cometia roubos e fugia das autoridades, a sua fama nas redes sociais crescia. No programa de hoje, a gente vai explorar a infância de Colton e todos os detalhes da perseguição que o tornaram conhecido como o Bandido Descalço. Então, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever para não perder nenhum vídeo do Investigação Criminal. Vamos ao caso. Colton Harris Moore nasceu em 22 de março de 1991, em Mount Vernon, Washington, Estados Unidos. Seus pais, Pamela Coller e Gordon Moore, enfrentaram sérios problemas com álcool e drogas. Após uma discussão em que Gordon agrediu o jovem Colton, Pamela decidiu criar o filho sozinha e mudou-se para a Ilha de Camano. Posteriormente, ela se casou novamente, mas seu segundo companheiro tinha também problemas com drogas e possuía condenações por roubo. Desta forma, Pamela enfrentou grandes dificuldades financeiras e proporcionou um ambiente completamente instável para seu filho, Colton. Pamela, toda vez que bebia, descontava a sua raiva no filho. Aos 6 anos, o Serviço de Proteção à Criança recebeu denúncias de que ela abusava fisicamente do filho, mas não conseguiram levar a investigação adiante. Assim, Colton continuou morando com a mãe enquanto frequentava a escola. Por lá, ele não tinha muitos amigos, mas desde cedo demonstrava grande interesse por aviões, falando frequentemente sobre o assunto e sonhando em ser piloto um dia. O ambiente desequilibrado em que vivia afetou profundamente o garoto, que passou a fugir para a floresta próxima da sua residência para conseguir escapar das agressões da mãe. Essas fugas passaram a se tornar mais frequentes e prolongadas, e aos 7 anos já era comum ele sair e passar dias dormindo na floresta. A Ilha de Camano é uma região turística, com muitas residências de veraneio que ficam desocupadas durante grande parte do ano. Ciente disso, Colton começou a invadir essas casas em busca de equipamentos de acampamento e alimentos. Relatos indicam que, sabendo que essas casas permaneciam vazias por longos períodos, ele chegou a morar temporariamente em algumas delas, aproveitando para dormir, lavar suas roupas e tomar banho. O Serviço de Proteção à Criança continuava visitando ele e Pamela, sua mãe, ainda sobre a suspeita de que o garoto sofria abusos por parte dela. Com o tempo, Colton começou a faltar às aulas e acabou sendo transferido de sua escola devido à sua má conduta, mas os problemas persistiram mesmo após a sua transferência de colégio. Sem um ambiente estável, Colton começou a viver na floresta e ampliou as suas atividades de roubo. Além de comida, passou a levar itens de maior valor, como notebooks e joias. Ele também utilizava computadores das casas para fazer pesquisas. E foi dessa forma que ele aprendeu a usar os documentos encontrados nas casas para solicitar cartões de crédito em nome de suas vítimas. Com o dinheiro obtido, ele comprava comida e equipamentos. Uma dessas compras foi um óculos de visão noturna, para ele poder sobreviver na floresta e se aprimorar em suas fugas. A vizinhança, ciente do desaparecimento dos itens e já conhecendo a reputação de Colton, começou a denunciá-lo às autoridades. Foi em julho de 2006 que um mandado de prisão foi emitido contra o garoto. Quando a polícia foi até a casa dele e de sua mãe para prendê-lo, ela afirmou que Colton se escondia na parte mais densa da floresta. E ali, o garoto protagonizava a sua primeira fuga das autoridades. Durante as buscas, os policiais encontraram uma barraca abandonada na floresta. Dentro dela encontraram notebooks, documentos, joias e até mesmo um telescópio, mas sem nenhum sinal do garoto.
permaneceu foragido por 6 meses, até ser capturado em fevereiro de 2007. Ele foi acusado de 23 crimes, sendo a maioria deles relacionados a roubos em residências. No entanto, ao negociar com a promotoria, ele assumiu a culpa por apenas 3 acusações. Como parte do acordo, ele foi enviado para a escola Green Hill, que é uma instalação de detenção juvenil de alta segurança. Durante o período que ele ficou em Green Hill, ele se contrariou todas as expectativas, mantendo um comportamento exemplar, sem causar nenhum problema. Em fevereiro de 2008, ele foi transferido para um centro de detenção de segurança mínima, projetado para ajudar jovens infratores a reintegrar-se na sociedade. Contudo, pouco mais de 2 meses após a transferência, em abril de 2008, Colton aproveitou uma janela destrancada para poder fugir da instalação. E assim que sua fuga foi descoberta, um novo mandado de prisão foi emitido, dando início a uma intensa caçada ao jovem Colton Harris Moore. A polícia, conhecendo o padrão de comportamento de Colton, logo deduziu que ele havia retornado à ilha de Camanon, onde ele se escondia na floresta e continuava a invadir casas de veraneio. A vizinhança, que passou a ajudar, começou a distribuir fotos do jovem para poder facilitar nas buscas. Mas em julho de 2008, uma perseguição policial ganhou destaques nos jornais locais. Uma Mercedes preta, conduzida de forma imprudente, chamou a atenção das autoridades. Foi então que iniciou-se uma perseguição e o motorista abandonou o veículo próximo a uma floresta e desapareceu entre as árvores. Dentro do carro, a polícia encontrou cartões de crédito, um celular e uma câmera fotográfica. Ao analisarem as imagens registradas, descobriram fotos do garoto Colton. Logo deduziu-se que ele era o responsável pela condução do veículo e pelo furto dos itens encontrados. Entre as fotos da câmera, foram encontradas fotos que o próprio garoto tirava de si. Uma, Colton postou em seu Facebook mais tarde, enquanto fugia da polícia. Esse gesto ousado não apenas confirmou a sua identidade, mas também aumentou a sua notoriedade, atraindo curiosos e seguidores na internet. Após algum tempo se escondendo, Colton fugiu da ilha de Camanon ao roubar um barco para chegar até a Ilha Orcas. A partir de agosto de 2008, uma onda de roubos em residências começou a ser registrado no condado de San Juan. As autoridades rapidamente conectaram os crimes ao jovem fugitivo, intensificando os esforços para poder capturá-lo. Consciente de que a busca por ele só aumentava, Colton decidiu que a única solução era sair da Ilha Orcas. Para isso, ele foi até um hangar local e roubou um avião monomotor de modelo Cessna 182 e pilotou para longe da ilha, mesmo sem ter nenhum treinamento formal. Colton já havia lido livros sobre pilotagem e assistido vídeos que explicavam o funcionamento de um avião, mas nunca havia estado dentro de um antes. A façanha de pilotar um avião com apenas 18 anos, sem experiência prévia, é sem dúvida impressionante. Ele conseguiu voar por mais de 400 quilômetros, mas teve que fazer um pouso forçado na reserva indígena de Acama. Quando a polícia localizou a aeronave, não havia nenhum sinal de Colton, mas encontraram vestígios como vômito na cabine e diversas pegadas dentro do avião. Apesar disso, Colton não parou por aí. Continuou roubando casas e carros, sempre conseguindo fugir da polícia. Em maio de 2009, ele foi visto novamente na ilha de Camanon. Dessa vez, o seu plano era roubar um carro de patrulha policial. E em julho de 2009, ele colocou o seu plano em ação. O carro estava estacionado em frente à casa de um delegado, e Colton roubou o veículo, além de um rifle, um celular e munições. Mesmo com um número maior de policiais atrás dele, o jovem sempre estava um passo à frente, executando seus planos de forma bem organizada. A sua habilidade em escapar da polícia e continuar os seus roubos sem ser capturado o tornou ainda mais audacioso. No início de 2009, Colton cometeu outro roubo de mais um avião, dessa vez no aeroporto público de San Juan. Ele voou de lá até a Ilha Orcas, onde pousou no aeroporto local e continuou a sua fuga após roubar um barco e seguir em direção a Point Roberts, ao sul de Vancouver, no Canadá.
Logo após a sua chegada, uma série de roubos começou a ser registrada na Colômbia Britânica. No final de setembro, Colton já havia retornado aos Estados Unidos, onde ele cometeu roubos na cidade de Bonners Ferry, em Idaho. Lá, invadiu mais um hangar e roubou outro avião, novamente um modelo Cessna 182. No local, a polícia novamente encontrou pegadas, o que fazia eles ligarem o crime a Colton. Desta vez, eles seguiam em direção ao oeste, tentando voltar à Ilha Camano, mas devido à falta de combustível, teve que pousar na cidade de Granite Falls, em Washington. Até esse ponto, Colton já estava há mais de um ano conseguindo escapar da polícia. Ele já havia roubado carros, casas, barcos e 3 aviões. Outros mandados de prisão foram emitidos, e foi em dezembro de 2009 que um mandado federal foi expedido pelo roubo do avião em Bonners Ferry. Ele já era o principal suspeito de mais de 100 roubos em Washington, Idaho e no Canadá. O tempo passava e Colton continuava sua vida de fugitivo. Em fevereiro de 2010, ele roubou outro avião, dessa vez um modelo Cirrus CR-22 no aeroporto de Anacortes, voando até a Ilha Orcas, onde ele realizou um assalto a uma loja e roubou $1.000. No entanto, dessa vez ele não tinha deixado pegadas, mas desenhou pegadas falsas como uma provocação direta aos policiais que estavam atrás dele. A essa altura, o FBI já estava ciente da situação e passou a integrar a caçada ao jovem. A guarda costeira começou a vasculhar as águas em busca de algum barco que ele pudesse ter roubado, mas por enquanto, sem sucesso. Colton continuava a agir com extrema cautela, sem deixar nenhum rastro. Diante disso, uma nova tática foi adotada pela polícia. Uma recompensa de $10.000 foi oferecida a quem fornecesse informações que levassem à prisão de Colton. Foi então que no dia 31 de maio de 2010, mais de 2 anos após a sua fuga, a polícia conseguiu uma pista. Em uma clínica veterinária de Raymond, em Washington, foi encontrado um bilhete escrito à mão, acompanhado de uma nota de $100. O bilhete, assinado por Colton, dizia o seguinte: "Passei por aqui e deixei esse dinheiro extra. Por favor, use-o para cuidar dos animais." Quase um Robin Hood, não? Brincadeiras à parte, ele seguia sem ser capturado. E em junho, foi visto em Illinois, continuando a roubar carros e deixando a polícia sempre alguns passos atrás. No dia 4 de julho, um novo relato de roubo de avião surgiu, dessa vez em Bloomington, Indiana. A ideia de Colton era chegar até Cuba, onde a política de extradição entre os países não é bem estabelecida. Mas novamente, ele precisou fazer um pouso forçado, dessa vez na ilha de Great Abaco, nos Bahamas. Lá, ele encontrou um vilarejo de pescadores, o que lhe garantiu recursos para poder sobreviver. Enquanto isso, nas redes sociais o garoto já mobilizava mais de 100 mil pessoas que o seguiam no Facebook. Ele postava fotos em matas de onde ele estava, criando uma espécie de diário em torno de sua fuga. Algumas pessoas chegaram a pedir para que ele não fosse preso, demonstrando uma certa simpatia pela sua audácia. Foi no dia 11 de julho de 2010 que tudo mudou para Colton. Após a sua chegada nos Bahamas, a polícia intensificou sua vigilância sobre o garoto. As autoridades seguiram suas pistas até a ilha Eleuthera, onde recuperaram uma lancha que havia sido roubada na marina de Abaco. Durante uma tentativa de fuga, Colton avistou os policiais e roubou outro barco, mas ele foi alcançado quando colidiu com mais um barco que estava estacionado na costa. Ele foi detido e em seguida extraditado para os Estados Unidos. Primeiro ele foi levado para Miami e posteriormente ele ficou preso em um centro de detenção federal em Washington por 2 anos. Ele estava enfrentando acusações em nível de condado, estadual e federal. Em dezembro de 2010, Colton se declarou inocente das acusações de transporte interestadual de avião e barco,
além das acusações de roubo de armas e das acusações federais por ser um fugitivo armado e pilotar um avião sem licença. Nos Estados Unidos, cada estado tem suas próprias leis e algumas cidades também possuem suas normas e órgãos judiciais. Por isso, Colton foi acusado a diferentes sentenças, por cidades, estados e pelo país, sendo processado pelo órgão federal. Pelo estado, ele recebeu 7 anos de prisão e pelo condado, mais 6. Em 27 de janeiro de 2012, foi julgado pelo Tribunal Distrital Federal de Seattle, onde pegou mais 6 anos. Durante o julgamento, Colton expressou profundo arrependimento pelos seus crimes e afirmou que quando fosse liberado, planejava estudar para se tornar engenheiro aeronáutico. Após ser sentenciado em todas as esferas judiciais, ele foi transferido para o Centro Correcional de Stanford Creek, em Washington. Pouco tempo depois, Colton vendeu os direitos de sua história por $1.400.000. O dinheiro foi destinado à restituição de suas vítimas, conforme os termos da sua sentença. O filme Fly Code Fly foi lançado em 2014. Colton foi libertado em 2 de setembro de 2016, em liberdade condicional, após ser acusado em 6 estados e 3 condados, somando mais de 70 condenações. Logo após a sua liberação, ele conseguiu um emprego administrativo com um advogado que o representou, e ele tentou arrecadar dinheiro online para custear o seu curso de aviação, já que todo o dinheiro que ele conseguiu com os direitos do filme foi destinado às vítimas. Contudo, como ainda faltavam mais de $100.000 para ele pagar para as vítimas, ele teve que cancelar a vaquinha e devolveu todas as doações que tinham recebido até aquele momento. Em maio de 2019, Colton deu uma entrevista a uma rádio, na qual ele falou sobre a sua vida, suas ações e a obsessão que surgiu após ele roubar o seu primeiro avião. Desde então, Colton seguiu uma vida distante das redes sociais, tentando viver de uma forma mais discreta. Bom, eu te disse que era quase um jogo de videogame, né? Esse caso é realmente impressionante. A inteligência do garoto, infelizmente, foi usada para práticas criminosas. Uma parte da população que acompanhou a história de Colton ficou do lado do rapaz, culpando na verdade a sua mãe e a criação que ele teve, que fizeram com que ele tomasse esse rumo por uma questão de sobrevivência e não como uma escolha. E você? De que lado você está? Então deixa pra mim aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, já pode deixar o like e se inscrever no canal e sugerir novos casos que a gente sempre tá de olho, tá? Eu te vejo no próximo Investigação Criminal Internacional.